Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos por uma informação que, se confirmada, pode marcar um ponto de virada na história comercial do Flamengo e, possivelmente, do próprio esporte nacional. Fontes próximas ao clube indicam que um fundo de investimento ligado ao Catar ou aos Emirados Árabes Unidos está preparando uma proposta de patrocínio avaliada em impressionantes R$ 1 bilhão para estampar sua marca na camisa do Mengão. Mais do que um simples contrato de publicidade, a negociação é vista como uma possível porta de entrada para um ciclo de parcerias internacionais de grande escala, com potencial para transformar o Flamengo em um protagonista ainda mais relevante no cenário global. Segundo informações obtidas junto a executivos do mercado esportivo, a proposta não se limita à exposição da marca no uniforme. O pacote incluiria direitos de naming rights para o centro de treinamento George Elal, conhecido como Ninho do Urubu, e até a possibilidade de estender o patrocínio para futuros projetos do clube, como um estádio próprio ou academias internacionais em regiões estratégicas, como Ásia e África. Esses movimentos fazem parte de uma estratégia clara do Fundo Árabe, associar-se a marcas esportivas com apelo global para ampliar sua influência e presença em mercado-chave. O valor especulado, R$ 1 bilhão, não é aleatório. Trata-se de um número que não apenas quebraria recordes no futebol brasileiro, mas também colocaria o Flamengo em uma prateleira ocupada por poucos clubes no mundo em termos de receita de patrocínio. Para efeito de comparação, contratos de patrocínio master de gigantes europeus, como Real Madrid e Manchester United, variam entre 60 e 80 milhões de euros anuais. O acordo que estaria sendo costurado para o Flamengo, caso confirmado, se aproximaria de cifras semelhantes, levando em conta a conversão cambial e o período do contrato. O interesse do Fundo Árabe no Flamengo não é recente. De acordo com interlocutores, executivos desses grupos vêm acompanhando de perto o crescimento da marca rubro-negra desde a conquista da Copa Libertadores de 2019, quando o clube se consolidou como potência esportiva e midiática na América do Sul. Desde então, ações de internacionalização, como amistosos no exterior, campanhas digitais em múltiplos idiomas e parcerias com empresas multinacionais, reforçaram a percepção de que o Flamengo está pronto para dar o próximo passo, se posicionar como uma marca esportiva global, nos moldes de Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Por trás dessa movimentação está uma lógica que vai além do amor pelo futebol. O patrocínio esportivo é visto por esses fundos como ferramenta estratégica de soft power, um meio de fortalecer a imagem e a influência de seus países em mercados internacionais, associando-se a clubes com grande apelo popular e capacidade de engajar milhões de torcedores. O Flamengo, com sua torcida estimada em mais de 42 milhões de pessoas no Brasil e presença crescente em outros países, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Internamente, a diretoria do Flamengo vê a proposta com entusiasmo, mas também com cautela. Há consciência de que um contrato desse porte implica compromissos de longo prazo e exige um alinhamento cuidadoso entre os valores do clube e os interesses do patrocinador. Além disso, há questões políticas a serem consideradas. O Flamengo é um clube com vida associativa intensa, e qualquer negociação dessa magnitude inevitavelmente passará pelo crivo do Conselho Deliberativo. Do ponto de vista esportivo, o impacto financeiro seria imediato e profundo. Com um aporte desse tamanho, o Flamengo teria condições de manter seus principais atletas, investir em contratações de peso, aprimorar a infraestrutura e ampliar projetos estratégicos. Poderia, inclusive, criar um fundo de sustentação para momentos de crise, garantindo a estabilidade financeira mesmo em períodos de baixa performance esportiva ou de queda de receitas. Enquanto a proposta é formalizada, a notícia já começou a gerar reações entre torcedores e especialistas. Muitos enxergam no movimento um passo inevitável para que o Flamengo se consolide como potência internacional. Outros, porém, manifestam preocupações sobre a eventual descaracterização da identidade do clube e sobre a influência que patrocinadores tão poderosos poderiam exercer nas decisões estratégicas. Essa tensão entre tradição e modernidade, entre a história construída no Maracanã e a ambição de conquistar novos mercados, está no centro do debate. E, como acontece em grandes decisões, cada detalhe da negociação será acompanhado de perto não só pela imprensa e pela torcida, mas por todos os atores do futebol brasileiro, que podem ver nessa transação um modelo a ser seguido, ou um alerta sobre os riscos de se alinhar a grandes conglomerados internacionais. O fato é que, com ou sem acordo, o interesse de um fundo árabe em investir cifras bilionárias no Flamengo é um sinal claro de que o clube atingiu um novo patamar no mercado global. Agora, cabe à diretoria decidir se este é o momento de dar o salto e transformar esse potencial em realidade concreta. Nos bastidores do Flamengo, a movimentação em torno da proposta bilionária vinda do Oriente Médio já provoca intensos debates. O tema, embora ainda em fase de sondagem formal,
foi suficiente para acender luzes de alerta e criar um clima de expectativa e tensão dentro da Gávea. O motivo é simples. Estamos falando de um valor que pode redesenhar não apenas o orçamento, mas também a forma como o clube se relaciona com o mercado, com seus torcedores e até com sua própria governança. Uma negociação de patrocínio que pode chegar a R$ 1 bilhão naturalmente atrai olhares cobiçosos. Para o presidente e sua diretoria, há o desafio de conduzir o processo com discrição, evitando que a euforia da torcida ou o barulho da oposição política atrapalhem a estruturação do negócio. Ao mesmo tempo, cada passo precisa ser calculado. No Flamengo, grandes decisões financeiras passam por órgãos internos como o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, formados por figuras influentes que representam diferentes correntes políticas. Dentro desses conselhos, a divisão já começa a aparecer. Uma ala mais pragmática, formada por dirigentes com visão empresarial, enxerga o patrocínio árabe como uma oportunidade única de projetar o Flamengo para o mundo, garantindo receitas que dificilmente poderiam ser alcançadas apenas com contratos domésticos. Para eles, a entrada de um investidor desse porte permitiria acelerar projetos engavetados há anos, como a construção de um estádio próprio, a modernização completa do CT e a abertura de centros de treinamento no exterior. Por outro lado, existe um grupo mais conservador, que teme a dependência excessiva de um único patrocinador e a possível perda de autonomia estratégica. A preocupação é que um contrato tão vultoso venha acompanhado de cláusulas restritivas ou de exigências que interfiram na identidade e nas decisões esportivas do clube. Essas vozes lembram que, no futebol europeu, já houve casos de parcerias milionárias que, após alguns anos, se transformaram em fonte de atritos entre clube e patrocinador. Além da disputa política interna, há outro elemento relevante: a relação do Flamengo com os patrocinadores atuais. Um acordo de R$ 1 bilhão inevitavelmente exigirá espaço privilegiado na camisa, o que pode significar a readequação ou até o encerramento de contratos vigentes. Empresas que hoje ocupam posições estratégicas no uniforme rubro-negro podem se ver obrigadas a renegociar ou abrir mão do espaço, o que, por sua vez, pode gerar desgaste comercial e até ações jurídicas. Do ponto de vista estratégico, a proposta árabe pode ser o gatilho para um processo de internacionalização mais agressivo. Isso envolveria, por exemplo, a organização de amistosos e turnês em países do Oriente Médio, Ásia e África, regiões onde o futebol brasileiro tem potencial de crescimento, mas ainda carece de presença sólida. O patrocinador, evidentemente, teria interesse em explorar essas oportunidades, usando o Flamengo como embaixador esportivo e cultural. A entrada de capital em larga escala também abriria caminho para um ciclo de contratações de impacto. Com cofres reforçados, a diretoria poderia mirar jogadores de renome internacional e, principalmente, garantir a permanência de suas principais estrelas por períodos mais longos. Isso ajudaria a construir um elenco competitivo não apenas no Brasil e na América do Sul, mas capaz de rivalizar em qualidade com times de nível europeu. No entanto, esse cenário de abundância financeira também exige cuidado. Experiências recentes no futebol mostram que injeções bilionárias, se mal administradas, podem criar bolhas insustentáveis. A chave para o sucesso, segundo especialistas, está em investir de forma equilibrada, parte do dinheiro no elenco, parte em infraestrutura, parte em ações de marketing e internacionalização, e parte na criação de um fundo de estabilidade financeira para momentos de crise. Outro ponto sensível é o marketing e a comunicação com a torcida. Um patrocínio desse porte, vindo de um país com cultura e valores distintos, precisa ser trabalhado com inteligência para evitar choques culturais ou rejeição. A marca árabe provavelmente vai querer associar-se não apenas à camisa, mas também à narrativa do Flamengo como clube vencedor, popular e global. Isso exigirá campanhas integradas, eventos especiais e presença constante do patrocinador no dia a dia do clube. Há ainda um componente geopolítico que não pode ser ignorado. Patrocínios vindos de fundos ligados a países do Oriente Médio costumam levantar discussões sobre sportwashing, termo usado para descrever a tentativa de melhorar a imagem internacional de um país por meio do esporte, desviando a atenção de questões políticas ou de direitos humanos. Essa é uma discussão que já aconteceu com clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain e Newcastle, e que, inevitavelmente, poderia chegar ao Flamengo. Mesmo com esses desafios, o sentimento predominante entre os setores mais próximos da diretoria é de que a proposta árabe representa um divisor de águas. Se concretizada, não só elevaria o Flamengo a um novo patamar de poder econômico, mas também colocaria o futebol brasileiro em outro nível de competitividade global. Afinal, um clube sul-americano conseguindo cifras compatíveis às de gigantes europeus é algo raro, e que poderia inspirar outros clubes a buscar caminhos semelhantes.
Por enquanto, as conversas seguem longe dos holofotes. O Fundo Árabe deve enviar uma equipe de representantes ao Brasil nos próximos meses para reuniões presenciais e apresentação formal do projeto. No Flamengo, a ordem é sigilo absoluto. Qualquer vazamento de detalhes pode comprometer a negociação. Nos corredores da Gávea, no entanto, o burburinho é inevitável. E, entre os mais otimistas, já há quem fale que este pode ser o início da era global do Mengão. Se o acordo vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o simples fato de estar no radar de investidores desse calibre mostra que o Flamengo atravessa um momento histórico de valorização e projeção internacional. E, para um clube cuja identidade sempre foi marcada pela ambição e pela paixão de sua torcida, essa pode ser a oportunidade perfeita para transformar sonho em realidade e escrever um novo capítulo na sua história, desta vez com alcance planetário.